aprender sobre a oração de entrega. Então, facilita a sua vida. Há certas coisas, entrega ao Senhor e você permanece firme naquilo que a Bíblia diz. Lance sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor. Quando você lançar sobre o Senhor, não vai mais buscar. Se você pensar, não vai buscar. Não faça como eu fiz. A primeira vez que eu semeei $1.000 na obra de Deus. Semeei e voltei para casa. Depois de 2, 3 dias, faltava coisas em casa. Comecei a pensar, aquele meu $1.000 se fez comigo aqui. O que estou fazendo? Eu que semeei para ter muito, estou aí mais buscar problema. Aquele meu milho, cada problema, o diabo não vai ver, tá vendo? Se tivesse aquele teu milho, te ajudaria. Não dê crédito no diabo. Qualquer coisa te faz lembrar. Humilhe. Você com fome? Se tivesse aquele teu milho, não estaria com fome. Humilhe. Agora, outra vez, o que eu fiz? Um dia fiz a oração de entrega. O que eu fiz? Disse, Senhor, eu quero mesmo. Eu quero viver a sua mão. Eu quero ver bênçãos e milhares. Eu quero ver bênçãos. Eu sei, disse mesmo, Pai, me perdoe, porque a primeira vez que eu semeei, eu pensava, mas agora, vou semear de novo. Peguei, vou semear de novo milho. Tinha mesmo milho. Mas para dar, irmão, você que tem muito, para dar 1.000 pode não te custar. Mas eu na altura, não tinha muito mais ainda. Disse, Senhor, eu quero bênção e milhar. E a Bíblia diz, da maneira que eu vou medir a Deus, é dessa maneira que Deus vai me medir. Então eu quero bênção e milhar. Não vou pedir, não vou semear $100, porque vou ter bênção em centenas. Você sabe como é que eu pensei? Então, bênção em milhares. Fui. Nessa altura, já casado. Acabava de me casar. Fui. E semeei. Tinha 1.000. Mas para dar era difícil. Consegui dar 800. Voltei para casa, não, 800 tá bom. 800 tá bom. Mas o Espírito Santo me dizia, você quer bênção em milhares. Agora você é aquilo que deu 800. Falta ainda 200. Eu estou falar para quem tem, é fácil. Mas se você que já tinha 1.000 que teve problema com ele, agora já o 800, agora essa é para a segunda vez. Irmão, há um momento que quando Deus te fala sobre o dinheiro, muitas vezes nós fingimos. Deus diz, aumenta seus 200. Eu estou a fingir, tipo que não ouvi. Aleluia. A fingir, tipo que não ouvi. E um dia disse, pronto, peguei 100. Não tinha, juntei, dei 100. E ao dar 100, só ouvir, é 1.000, não é 900. É 1.000, não é 900. É lá, a mamãe Céu que me disse. Me fez lembrar aquilo quando eu pregava sempre na altura. Ele me disse, você sabe que o diabo não pode te mandar de semear. Se está a ouvir a voz para semear, é Deus. Estás a lutar à toa, estás a perder nota à toa. Pega o 100, fica embora ninguém. Então o único 100 que tinha, fui dar. Mas essa vez, eu tinha medo de rebuscar. Porque sabia que vai ir à toa, irmão. Tinha medo. O que eu fazia? Dei e de uma só vez. Ao entregar ao Senhor, Senhor, te dou graça, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Era incrível o que eu começava a ver desde aquele momento. Vi as bênçãos do Senhor sair de todos os lados. De todos os lados mesmo. O Senhor fazia-me prosperar em tudo. Pessoas que você nunca poderia pensar. Pessoas que... Imagine, eu vou naquela parte de Baixa de Cassange. Baixa de Cassange mesmo, eu vou conhecer alguém. Chego lá em Baixa de Cassange. Alguém me falará, porque não. Numa aldeia ou numa comuna,
estão à espera por pastor. Eu disse, por quê? Porque tem lá alguém que tem uma filha. É o pastor que tinha orado. Disse, uau. Eu disse, pronto, eu vou ir. Quando cheguei, encontrei muita gente. Eu pensava que era óbito. Entrei e cheguei. E na minha saída, me deram pela primeira vez um dinheiro que eu não pensava que alguém pudesse me dar na altura. E depois de entrar no carro, ao arrancar, me falaram, pastor, viu essa multidão toda que está aí? Disse, é quem morreu. Sabe o que me disseram? Todas aquelas pessoas estão à espera da oração do pastor. Diz como? Toda essa comuna deram conta como é que Deus tem te usado. Disse, volta, era já ao cair do dia. Volta, eu vou ir abençoar. Cheguei, abençoei, perguntei se não havia lá uma igreja. Me falaram, até uma igreja, não, vou vir com culto de cura nessa igreja. Isso para vos dizer, na oração de entrega, quando você entrega mesmo, e você esquece e fica a fazer a oração que vamos aprender agora, a oração de louvor e de adoração. Quem que entendeu? Faça comigo. Uma vez mais. O que está fazendo? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Estava aquele problema do coração? Arranca. Pela fé, lança. Amém? Isso é, não somente você pegar, lançar assim, mas você ore, lance ao Senhor e não se preocupe mais. No lugar, faça a oração de louvor e de adoração. A oração de louvor e de adoração é muito importante. Vai ainda em Atos do número 13. Atos capítulo 13. Lê o versículo 1 e versículo até 4. Vamos na oração de louvor. Vamos rapidamente, temos só 20 minutos para isso. Oração de louvor. Já está no ato. Oração de louvor. Capítulo 4. Capítulo 13. Versículo 1 a 4. Leiamos. 1, 2, 3. Vamos? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodo, Tedarco e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse, apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, despedidas. Amém? Pronto, podemos parar aqui. Vem no versículo 3. Era numa igreja. E nessa igreja aconteceu umas coisas. O que aconteceu? Vem no versículo 2. Começou o quê? Começou como? Servindo eles ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. Como é que serviam ao Senhor? Versículo 3. Jejuando e orando. E ali, qual tipo de oração que fazia? Jejuando e orando. A Bíblia diz o tipo de oração que fazia e o tipo de jejum que fazia é um tipo de oração de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é como? Nesse momento, eu sou servo, estou a servir a vocês. Muitas das vezes, quando nós cantamos, normalmente o nosso louvor deve servir as outras pessoas, mas pouco louvor são assim. A maioria dos louvor, a pessoa, a nossa tendência é falar de nós mesmos, daquilo que queremos ao Senhor. Mas existe uma maneira de você que vamos começar a experimentar aqui da igreja, que um domingo nós todos vamos vir aqui,
Não é para pedir nada. Não é para dizer, Senhor, dinheiro da renda. Não. Não, Senhor, me dá dinheiro para comprar cabelo brasileiro. Não. Mas naquele dia você virá somente para servir ao Senhor. Servir ao Senhor como? Salmodiando. Servir ao Senhor como? Louvando, adorando. Somente isso ao Senhor. Nós estaremos dizendo como amamos o Senhor, como é que Deus é bom para nós, falando do seu caráter, falando da sua grandeza, o culto todo. Você começa a falar assim, fale, sirva ao Senhor, não pedindo, porque muitas das vezes as nossas orações, muitas das vezes tem sido oração de petições. As nossas orações que temos feito, muitas vezes oração de petição quer dizer, você quer receber alguma coisa da parte de Deus. Mas Deus também quer ter uma comunhão contigo. Vê só essa igreja, serviam o Senhor jejuando, orando, não dizendo que serviam o Senhor pedindo alguma coisa, somente estar na presença do Senhor, adorando, louvando ao Senhor. Isso tem um impacto muito sério. Vamos rapidamente para ver alguns impactos aqui. E no mesmo livro do Ato, vai no capítulo 16. Vê o que aconteceu em Ato 16. Sim. Versículo 22 até 25. Vamos. Ato 16, versículo 22 até 25. 1, 2, 3. Vamos. Rasgando-lhe as vestes, sim. Vê só, no versículo 25 tem mais uma oração. Vamos, uma vez mais. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos oravam e cantavam hinos a Deus. Agora, vejamos essa circunstância. Paulo e Silas pregando o evangelho, ganhando as almas para Jesus. Ainda assim, aconteceu um problema e eles prenderam. Quando eles prenderam, a Bíblia diz que eles deram açoite. Na altura, se for para te bater, batia mesmo. Paulo disse, muitas vezes recebeu quantos açoites? 40 açoites menos um. Menos um por quê? Porque lá o máximo para bater alguém só tem que ser 40. Para um caso muito, muito grande. E Paulo muitas vezes lhe dava 39. 39, aquele é 40 mesmo, porque nem esse açoite de você dar assim, não. Aquele, dois. E todas as costas do Paulo e Silas, cheias de ferida. Quem sabe se havia mais ferida na cabeça. Há quem disse, quando Paulo disse que, quando falou do ouro, o povo, que disse que se os filipenses, disse que se fosse possível, podia arrancar os ouro para lhe dar. Há quem disse que Paulo talvez tinha algum problema nos olhos, por causa do tipo de açoite que lhe davam. Quando era perseguido por seus inimigos. Depois de bater, então os soldados disseram, os chefes disseram, eles guardam muito bem. Quando falaram que guardam muito bem, eles meteram na cadeia da cadeia. Você sabia que na cadeia tem também celas, dentro da cadeia? Quer dizer, está na cadeia, mas os mais perigosos também estão na outra cadeia. Mas dentro da cadeia. Ou uma coisa dessa. Quando deram conta, lhe falaram,
Guarda-os bem em segurança. Sabe o que fizeram? Estavam na cadeia, eles se meteram na cadeia interior. Lê bem a sua Bíblia. E lá quando eles meteram, naquela cadeia, tem que lhe algemar junto com um tronco de árvore que metia lá. Quer dizer, está na cadeia, numa cadeia interior, ainda algemado. E os dois, qual o mal que haviam feito? Pregando o seu evangelho. Agora, a Bíblia diz, perto da meia-noite. Olha aqui para mim. Qual é o problema na sua vida que chegou à meia-noite? Talvez tenha um problema que você está muito mais ligado com o problema que não sabe como fazer. Que você está debaixo de uma escuridão forte do problema que tem. Pode ser a sua meia-noite. Então, perto da meia-noite para Paulo, chegaram lá, tinha que orar. Irmão, não sei, se fôssemos você e eu, estamos nossos dois, podemos fazer uma oração de queixa. Ô Silas, não, Silas como é o Paulo que estava levando. Ô Paulo, qual mal que fizemos? Você está sofrendo também com essa algema? E o outro responderia, eu não sei, Deus mesmo não está vendo. E o outro poderia dizer, não é Deus, mas Ele que permitiu. Mas por que Ele permitiu? Essa é a oração de queixa que muitos de nós fizemos quando estamos na meia-noite da nossa vida. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Qual é o mal que eu fiz para merecer isso na vida? Esse tipo de coisa só acontece comigo. Jesus. Esse tipo de coisa só acontece comigo. Por que até na Bíblia tem alguém até que amaldiçoou o dia que ele nasceu? Amaldiçoou até a pessoa que trouxe a novidade no seu pai. Que ele disse, olha, por favor, hoje nasceu um rapaz, disse, seja maldito. Disse, por que a barriga da minha mãe não foi o meu cemitério? Nasci por quê? Agora imagine, Silas podia dizer, Paulo, está vendo a coisa que você me procurou? Podia ficar onde que saímos em Jerusalém. Mas não foi assim. Sofrendo com as feridas, quase sem roupa, sangrando. Você sabe como que se bate um gatuno? É assim que estava. Mas, embora com esse problema, preferiram louvar ao Senhor no meio da situação. A oração de louvor ou de adoração é capaz de muita coisa na vida da pessoa. Estou a falar com alguém que está na situação que está a te levar a se queixar. Está a se queixar muito. O que é que eu fiz? Por que eu mereço isso? Eu mesmo que sou bom cristão, não fato da igreja. Os outros até têm Bíblia no telefone, eu levo uma Bíblia grande. E toda me dizer toda hora, igreja, e você só falta ser pastor ou pastora. Mas apesar disso, olha a coisa que está a acontecer. Nunca faça uma oração de queixa, porque não vai receber nada. Nunca faça isso. A se queixar. Senhor, por que esse sofrimento é? Meu Deus, por que na nossa família só nos acontece assim? Até quando será que eu nasci para sofrer? Irmão, pode chorar, até encher um copo com lágrima,
pode gritar, até o cabelo voar, ficar careca, não vai receber nada. Agora, o que adianta? O que adianta no meio do problema você fazer uma oração de queixa? Muitas das vezes nós fizemos isso, porque a natureza humana nos leva nisso, a se queixar. Pai, olha como é que eu quero. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou a passar nisso? Qual mal que eu fiz? Os outros, quando se casam, é felicidade. Eu, desde que me casei, Senhor, esse marido até hoje me deu mais um soco no olho. Senhor, não está vendo o meu olho. Mas ele que te criou, ele sabe o que está acontecendo. Por isso você está a orar e as coisas não estão a acontecer. Alguém que está me assistindo, deixe essa oração de se queixar à toa. Você não está a orar, você está a se queixar, está a lamentar diante de Deus. Nesse caso, o que deve fazer? Quando está na meia-noite da sua vida, aprende no meio do sofrimento a adorar ao Senhor. Pai, pode isso ter me acontecido, mas não invalida a tua palavra. A tua palavra é verdadeira. Pai, é verdade que me bateram, mas uma coisa, não tiraram tua palavra do meu coração. O seu amor para contigo, o seu amor para comigo é sempre grande. Quer me separar do amor do Cristo? Te adoro, meu Deus, te louvo, meu Senhor. O diabo fica confuso quando, em vez de ele te ver você a chorar, você a lamentar, te ver você louvando. Porque o louvor é capaz de arrancar o alicerce do seu problema. O louvor é capaz de fazer isso. Paulo e Silas não se queixaram mais. Não ficaram a se queixar. Como então? Vamos fazer como? Quem que vai nos tirar daqui? Imagine, quando começaram a orar e a louvar, ainda assim, a situação ainda estava na mesma. As feridas lhe doer, as algemas lá, quando começaram. Mas, quando a Bíblia diz, louvava, de repente, não sei se estou a falar com quem. A bênção de alguém aqui vai ser de repente. De repente, a doença desapareceu. De repente, as coisas aconteceram. A Bíblia diz, os alicerces da cadeia mexeram por causa do louvor e adoração. Aprende a louvar o Senhor no meio das aflições. Nunca diga que, porque Senhor, te dou graça pela essa doença. Não. Vai dar graça para a doença? Não. Está doente, mas diz, Senhor, te dou graça, porque a tua palavra é verdadeira. O que eu estou a sentir não invalida a tua palavra. Te agradeço porque tu és bom. A Bíblia me ensina que tudo passará, mas a tua palavra jamais passará. Por isso eu te exalto, pois que eu sei, essa doença não verá o meu fim, mas eu vou testemunhar o fim dessa doença. Tu és grande. O médico pode ter dito que está a piorar, o médico pode ter dito que é um caso raro, o médico vai permanecer. E isso não te diminui em nada, porque tu és um Deus grande e sempre permanecerá grande. Por essa doença, não. Senhor, te adoro por essa doença, não. Pastor, mas a Bíblia diz em tudo dê graça ao Senhor. Sim, em tudo dê graça ao Senhor. Sim, mas não quer dizer que você, quando vai dar graça ao Senhor, dá graça ao Senhor por tudo. Você está entendendo? Em tudo. Estou enfermo.
Mas estou a dar graças ao Senhor, que o Senhor é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele tem um controle da situação. Que o diabo querer como não, vai ter que obedecer na autoridade da palavra. Te louvo, meu Pai. Tu és digno de louvor. Tu és digno de receber honra e glória. O que é que eu te darei, meu Senhor? Pouco importa o que estou a ver, mas o que importa é esse texto vai se transformar em testemunho. Oh, você a falar, de repente vai ver o quê? Os alicerces. Oh, mas sabe para o Senhor Jesus Cristo. Esse texto vai se transformar em testemunho. Louve o Senhor no meio da aflição. Quando fizeram isso, o que deram conta? O lugar onde que estava estremeceu. Não estremeceu quando começaram o louvor. Louvaram, oraram, porque dizer, oraram e louvaram. Oraram e louvaram. Louvando, e as coisas aconteceram. Isso para te dizer, quando estiver a adorar, a situação pode parecer piorar, mas não pare de louvar ao seu Deus. Não pare de glorificar ao seu Deus. A Bíblia diz, de repente, os alicerces da cadeia mexeram, as algemas saíram por si. Imagine se tivesse orado assim, qual mal que fizemos, Senhor? O Senhor não está nos vendo. Agora meia-noite, com feridas assim, nem anjo dá nos aparecer, nem nada. Pai, faça justiça, Pai, faça justiça. Como muito ora, só lhe roubaram o telefone, faça justiça, Senhor, justiça. Eu vi alguém da nossa igreja, tirou toda a roupa, meia-noite, Senhor, faça justiça. Bruxa. Essa é a atitude de uma bruxa. Alguém está comigo? Faça justiça. Faça justiça. Paulo, não fizeram assim. Adoraram o Senhor. Louvou o Senhor. E as coisas aconteceram. Quem mais que fez isso? Vamos ler só o versículo 21. O segundo de Crônica. Versículo 21. Versículo 21. Segundo de Crônica, capítulo 20. Vê o que aconteceu nessa batalha. Rapidamente, temos 4 minutos para encerrarmos, embora que não falamos de... Pronto. Capítulo 20. Primeiro, vamos ver o problema que Josafá tinha. Vamos ler, capítulo 1 até 3. Capítulo 1 até 4. Vamos ler até 5, depois vem a oração, vamos pular. Vamos, 1, 2, 3, vamos. E sucedeu que depois disso, os filhos, sim, com alguns outros, os aramitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Asdron, ao mar que é Angedi. Então Josafá temeu, pôs-se em buscar o Senhor, apregou jejum em todo Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. O problema estava apertado, ficaram com medo e começaram a orar. Então orar, mas com medo. Deus disse: não, eu tenho que ajudar esse povo que está com medo. E lê o versículo 21. Depois vamos voltar em cima. 21 diz que aí aconselhou-se com o povo e ordenou um cantor para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante do...
Dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para o sempre. Amém. E ao tempo que começara com júbilos e louvor, vamos, o Senhor pôs a emboscada contra os filhos da Moab, os moabitas, e vieram contra Judá e foram desemboscados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-nos uns aos outros para destruir-se. Entretanto chegou Judá, atalhado do deserto, olharam para a multidão, eis que era um corpo morto que jazia em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá no seu povo para fazer o quê? Saquear o seu despojo, e acharam nele fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos. Tomaram para si tanto que não poderiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Você entendeu o que aconteceu aqui? Era assim. Deixam pegar os 2 jovens que estão lá. Vem aqui, vocês três, sim, vocês 3. Vem, faz favor, vamos ajudar. Passam aqui. Rapidamente, me ajuda. Vocês ficam nesse lado. Vocês 3 ficam nesse lado. Digamos aqui, a Bíblia diz: eram 3 povos. Podem olhar para lá. Eram 3 povos. Uma primeira, segunda, terceira nação. Por favor, o nosso bicho pode ver. Aqui o Josafá. Esse aqui, digamos, são reis que vieram com uma multidão de gente. Chegaram para fazer a guerra com Josafá. Agora Josafá, quando veio, esse aqui é um rei poderoso, esse aqui também, aquele, e cada um vem com o seu povo, com um único intuito, de fazer o quê? De destruir aqui. Por favor, pode olhar para aqui, vocês 3, sim, com o intuito de destruir o povo de Judá. Ele olhando esses reis, com a multidão de povo que tinha, ele se olhou, ficou com medo e receio. Com esse medo, ele entrou de jejum. Quando entrou de jejum, Deus lhe disse: nesse caso, o segredo que deve fazer é a oração de louvor e adoração. Porque esse povo é tremendo. Então, eles começaram a louvar. Leia o louvor dele, no versículo 22. Disseram que? Vamos. Não. Deixa eu ler também com vocês. Vamos ler nós todos. Vê o que a Bíblia disse. 22. Começamos no 21. Aqui. Depois de chorar e tudo, no versículo 21, leiamos. 1, 2, 3. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Vamos. Consolou-se com o povo e ordenou cantor para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante da sua, dizendo que louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha aqui para mim. 3 povos a vir lutar contra mim, mas eu estou a lutar que a benignidade do Senhor dura para sempre. Se fosse outra pessoa, por dizer: ei, Deus nos abandonou. 3 povos, mas preferiu falar do que? Da bondade do Senhor. Diz: a benignidade do Senhor dura para sempre. Independentemente desse problema que tinha, independentemente do problema que você tem, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos mais. O que mais aconteceu? 22.
ao tempo que começaram com júbilos e louvor, o Senhor pôs a mudar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O povo está lá, jejuaram, oraram. Eles aconselharam, agora é bom oração e louvor. E começaram, bendito seja o Senhor, a sua bondade dura para sempre. E não pararam para lá, começaram a dançar. Que zomba dele, que zomba de Deus. Eu não sei como é que dançava. A dançar. Louva o Senhor, canta, aleluia. Eles a dançaram assim. Você não está vendo que não está a parecer bem? Talvez podia mudar a posição. Sim. A minha dança tem que aparecer. Aleluia! Uma salva ao Senhor. Irmão, por favor, me dá mais 3 minutos, tá? Louva o Senhor, canta, aleluia, louva o Senhor. Quando só Deus viu, diante do problema, estão a louvar, estão a dançar, não ficaram com a mão assim. Não ficaram sem sono, mas dançando. Quando isso aconteceu, o que fizeram? Digamos, esses dois vieram e disseram, você também, nós não te queremos aqui. Os dois, por favor, você curva-se assim. Vieram, mataram esse rei com todo o povo que tinha. Os dois combinaram, temos que matar isso. Aqui Josafá, louva o Senhor, e lá lutaram segundo a Bíblia. Esses dois povos mataram isso. Você volta ainda, pode voltar. Agora ficaram os dois já não, eliminamos, porque quando vamos lutar com eles, o despojo vai ser para nós. A Bíblia diz, Deus criou a emboscada no meio deles. Ele também, você também. Empurra aí, né? Como? Você também, você não admite. Vai mais. E lutaram. E você descurva. Curva vocês dois. Assim, esse povo também, os dois povos, morreram. Até eu não sei a última pessoa como é que morreu. A Bíblia disse, todos morreram, não ficou ninguém. Obrigada, pode voltar. Uma salva de palmas para eles. Agora, aqui Josafá, vamos. Quando chegaram, encontraram, porque na altura como é que eles iam na batalha? Iam na batalha com suas roupas, com a comida e tudo, porque ele não deixava de viver. E quando chega, seteia a cidade, quer dizer, cerca a cidade. E quando cerca a cidade, lá estão comer, beber, se vestir. Era assim. Só que depois de morrer, a comida toda ficou espalhada. Tudo. Então, Josafá, vamos lá. Quando chegaram lá, encontraram vasos preciosos, diamante, ouro, comida. Eles, todo o povo que estava com medo, a Bíblia disse, apanharam despojo. Foi preciso 3 dias para saquear a riqueza que tinha. Afinal de contas, o louvor e a adoração a Deus pode levar você no lugar da prosperidade financeira. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Pode voltar. Você viu? Está a se preocupar muito com o problema financeiro, problema de emprego. Aprenda a louvar ao Senhor do fundo do coração. Nem louvar de boca para fora, no fundo do coração. Está sozinho, Senhor, eu te amo. Pai, a tua benignidade dura para sempre. Não há quem como o Senhor. Lembra da sua bondade, da sua grandeza.
Se você aprender a oração do louvor, louvando o Senhor no meio das aflições, ou a solução pode vir de repente, ou Deus pode te exaltar de uma maneira que você não acredita. Estás a ver que muitas das vezes juntamos todo tipo de oração sem sabermos. Agora que você sabe o que é que vai fazer, aprender cada oração no seu lugar, e a sua vida não será mais a mesma. Até aqui a palavra do Senhor.